Foi te dar um beijo e te abraçar. Venha, me dá teu carinho. Eu estou sozinha, quero te amar. Quiero te dar todo mi amor, quiero bailar con você. Você es la mi vida, la mi alegría, la razón de vivir. Quiero te dar todo mi amor, quiero bailar con você. Você es la mi vida, la mi alegría, la razón de vivir. Eu vi essa foto pela primeira vez em 2006, na Semana do Município, em uma exposição fotográfica organizada pela professora e pesquisadora doutora Lúcia Silva. Me recordo de ter passado grande parte do evento paralisado pelo efeito dessa imagem. Um registro de meados da década de 1940, em um banco da Praça Monsenhor João Luiz, espaço onde muito brinquei durante a minha infância em Russas. Ao fundo, podemos perceber as fachadas dos prédios da Rua Padre Zacarias Ramalho, mais especificamente do Bar do Dedé, lugar onde frequento hoje enquanto adulto. Mas o que me chamou mais a atenção são os dois homens na fotografia, trocando carícias, um sentado ao colo do outro. Uma galhofa, de fato. Os amigos por eu desconhecidos estão simulando um casal de homossexuais. Uma cena incomum até nos dias de hoje. Minha finalidade evidente neste documentário é de atar as duas partes da vida e restaurar na vida adulta as memórias de minha adolescência e de minha infância. Pois, senhoras e senhores, busquei recompor o que se foi e o que fui, mas contudo, se o rosto é igual e minha fisionomia é diferente, minha essência é mantida segura, pela certeza de quem eu me tornei. Cabra disse, não tem vergonha, tão alto de munhecado. Chimbo, safado, viado sem vergonha. Sai daí, Chico Boi! Vai, Chico Boi! Aí, ó, verão aí, ó. Esse cria jeito de homem, safado, viado safado.
fato, toda pesquisa de caráter investigativo deve começar de um ponto de partida em comum entre o pesquisador e suas fontes. O movimento que gerou o meu percurso até aqui foi o de saber quem foi Chico Boi, apelido que me foi dado na escola. O porquê de me chamarem assim era evidente, a minha nítida corporeidade afeminada. Na busca de respostas, consultei os cânones historiográficos sobre russas e encontrei não respostas para a minha questão central, mas me deparei com vestígios em últimas páginas de um livro que me serviram como a primeira carta de baralho que me levaram a questões da homocultura na terra das éguas russas. Todos os atores da minha idade disputavam qualquer papel na navalha, mas eram só 2 homens e uma mulher. Era um cafetão, uma prostituta e um homossexual. Aí o Fauzi chegou para mim e disse, olha, tem um papel do homossexual da navalha que eu não quero que seja um papel feito na linguagem do ai, como era até então que se fazia qualquer homossexual. Era sempre um estereótipo do estereótipo do estereótipo. Eu quero uma pessoa que, inclusive, seja perigosa, que pode voltar ao jogo a qualquer hora contra o cafetão. Deixa comigo, vamos lá. Vem fumar, bichinha. Vem. Agora não quero. Eu estava em casa almoçando. Eu, a Letícia, meu filho, o telefone tocou, atendi, alô? Oi, Reginaldo. Oi, aqui é o Chico Lá. Eu estou querendo te convidar para fazer a GNI no Alto do Malandro. Pode ser? Claro. Abraço. Abraço, Chico. Gini. São filigramas do Kabuki pintar a alma do personagem na cara. Foi o que eu fiz. Pintei a alma da Geni na cara e soltei os bichos. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Doei nessa cidade, tanto horror e iniquidade. Resolvi, tudo explode. Tornou-se um personagem emblemático daquela época. As pessoas voltavam para ver a Geni. Ficamos uma temporada em Russas, depois fomos a Fortaleza. Uma época eu voltei de férias para Russas e fiquei na casa de uns primos. Chegamos em Russas, os meus primos foram para catecismo. Eu aprendi aquilo tudo logo. Um dia eu vi o padre falando que eles estavam ali na obra das vocações sacerdotais para levarem crianças para o seminário de Fortaleza. E aí, tudo que eu queria era viajar, ser levado para alguns lugares. Então toda vez que eu via o padre, eu corria para o altar e rezava. E o padre foi ficando impressionado comigo. Aí o padre ficou, esse menino é tudo que eu preciso para levar para o seminário, o achado. Aí falei para o padre, quando é que eu vou? Não, eu preciso da autorização da sua mãe. Eu falei, não, mas você tem 6 anos, vai fazer 6 anos, eu não posso levar você, assim, roubar você, levar, tá? Quero falar com ela. Quando chegou lá, o padre falou, muito prazer, a senhora, quero lhe parabenizar, a senhora tem um filho
uma beleza de menina, minha mãe. Muito obrigado. Cabreira, né? Muito obrigada. Aí o padre falou para ela, ele é muito devoto, ele reza com muita contrição. A minha mãe disse, olha, muito obrigado, mas vou dizer uma coisa ao senhor. Tudo que ele vê as pessoas fazendo, ele imita. Ele deve estar imitando as beatas que ele vê aqui na igreja. E, padre, pois é, mas a senhora tem que entender que isso é uma coisa rara, uma vocação como a desse menino. Pai, eu vou dizer uma coisa sincera. Primeiro que eu não vou deixar meu filho ir com o senhor, não tem cabimento, ele é uma criança. E depois, a vocação dele não é padre, a vocação dele é o teatro. E essa declaração dela me imunizou contra todos os preconceitos que eu fui entendendo com o correr do tempo, que atingiam as pessoas que tinham qualquer vocação artística. Isso não me atingia porque a minha mãe tinha passado o atestado de que eu era ator. Então, eu era o destino que tinha me colocado daquela maneira. E assim nós fomos cúmplices a vida toda. Muita raça. E era o tipo da coisa que a gente não podia sentar na praça junto com os amigos. Um jipe era o carcereiro. O carcereiro vinha, pegava a gente e jogava dentro e carregava para prender sem pingo de fazendo desordem nenhuma. Ele chegava, prendia mesmo e era horrível naquela época. Era muito horrível naquela época. Mas eu toda a vida fui atrevido, eu corria. Não estava fazendo nada, por que eu ia preso? Não tinha nenhum motivo. Eu corria e safava. Os outros meus amigos todos iam presos. Sem fazer nada. Nada, sem uma desordem, sem fazer nada. A gente apenas estava sentado conversando. Era 4, 5 amigos. E o jipe chegava e levava. Simplesmente. Logo no começo, o quê? Nos anos 80, nos anos 90, acho que era mais praticamente nos anos 80. Tinha o horário certo de ficar. 10 horas era para casa, porque senão a polícia parava e levava para mandar para casa mesmo, para botar para casa. Não tinha homofobia, né? Era naquele tempo. Hoje mudou muito a homofobia, né? Mas ainda tem homofobia hoje. Não é como era antigamente, mas ainda tem. A homofobia ela é uma coisa assim, tanto complicada. Sobre tipo clodovil, eu acredito que tem realmente aí um preconceito muito grande. Não há uma aceitação. Uma coisa é você aceitar, outra coisa é você respeitar, né? Eu vi uma pessoa maravilhosa aqui ser hostilizada, inclusive ali na Caçonão da Riachuelo, que foi a Luma Andrade, tá entendendo? Mas aí, se você me perguntar, não estou criticando ela, longe de mim isso, nem estou. Mas assim, se você for observar o porquê que foi hostilizado, tá entendendo? Aí a coisa complica, porque é um assunto muito delicado para você poder tocar. Comigo eu nunca sofri. A menina, a homofobia era tão grande aqui. Eu estava sentado na praça e vi um senhor. O menino saiu, eu nunca pude esquecer. Muita gente aqui russa sabe que nunca aconteceu esse tipo de problema comigo. A corrente da bicicleta do moço, ele vinha bêbado, caiu. Eu cheguei e eu disse, moço, o senhor quer ajuda? Ele pegou a bicicleta, a corrente se pegava no meu pescoço, tinha enrolado. Eu fui tão ingênuo, não fui com enxerimento. Moço, que ajuda? Ele quase me rebentava meu pescoço. Aí foi na hora que eu me defendi e dei em praça pública. Daí pra cá eu vim pegar a moral. Eu acho que alguns comportamentos chocam. Será que eu devo falar o que eu vou te falar agora? Mas eu vou falar. Eu acho que assim, tem muito homossexual, muito gay, que ele faz questão de se expor, de chocar. Dei. E me safei muito bem. Foi. Dei, antes de cortar o meu pescoço com a corrente, eu fui ajudar. Moço, eu quero ajuda. Eu quero ajuda de baitola, de viado.
eu dei em praça pública, tirei o sangue do focinho dele. O homossexualismo aqui dentro de Russas foi um tanto complicado há anos atrás, né? Nós tivemos assim, na época que eu cheguei, como eu estou dizendo a você, eu nunca tive problema assim, talvez porque eu me expus algumas vezes, né, nas festas, nos carnavais, mas assim, tudo dentro de um limite. Eu acho que é um tanto complicado falar sobre esse assunto, né? Porque eu vi vários amigos assim ser hostilizados, né? Já vi o Panamá, vou citar até nomes aqui, o Panamá ser hostilizado, Cláudio, né? Ser hostilizado em vários locais, o Chico, eu vi, né? Mas vou citar aqui pessoas que eu nunca vi ser hostilizada. Eu nunca fui. O Gil nunca foi, o Evandi nunca foi, tu entendeu? Talvez não tenha falado o nome do Evandi, mas vou citar aqui. Cara, eu vou te dizer, no passado, né, alguns anos atrás, vamos colocar, já que a gente está falando nos anos 80, né, na década dos anos 80, era complicado, viu? Porque existiam muitas barreiras. A sociedade sempre foi e será a maior barreira, né? Hoje ela amenizou. Existe ainda hoje na atualidade, lógico que existe o preconceito, é uma coisa que nunca vai acabar. Mas nos anos 80 a coisa era bem pior, porque você tinha que encarar a sociedade, né? E ainda tinha a família, que seria a pior parte ainda, né? Na minha juventude, maior juventude, simplesmente não podia. A gente não podia andar na rua de mão dadas, não podia sequer estar num bar se beijando, se abraçando. Mas hoje aqui em Russas, o abatimento que teve é que hoje você consegue andar, você consegue estar nos ambientes que aceitam a gente bem melhor do que era antes. Hoje amenizou, eu não vou dizer que não sofra ainda, mas digamos que hoje eles que estão incubados, né? O racismo se incubou, porque o racismo a gente sabe que existe, ele apenas se incubou. Nossa cidade de Russas ainda existe muito preconceito. Claro que deu uma batida boa, mas ainda existe muito. Principalmente quando você é um bandista e é homoafetivo. Aí hoje a pessoa diz assim, você tá com a pombogira. Você não tem o conhecimento do que é a pombogira. A pombogira é um orixá de força e ela não leva a mulher casada, nem o homem, à destruição. O ser humano em si procura a destruição. Eu acredito que nunca é tarde para ser feliz. O que não pode é você viver a vida toda infeliz para agradar as pessoas. Entendeu? Hoje eu vivo a minha vida aqui e graças a Deus eu sou bem respeitado aqui em Russas. Só que teve uma época que eu passei por uma situação dentro do Mercado Velho e na época que eu morei com Raquel, a gente entrou, eu, Raquel e tudo, e começaram a rebolar tomate, peixe nas costas da gente. Eu não peguei uma faca que estava no balcão, antes de acontecer uma tragédia. O preconceito geral, porque você vê assim, a loja fulano de tal, passando rádio, está precisando de vendedor, estão precisando do entregador, e você tem o poder de exercer aquela profissão, e quando você chega lá que eles te veem que você é um travesti, não, acabei de preencher a vaga. E não preencheu. Só porque a gente é travesti. Travesti não come, travesti não bebe, travesti não tem conta para pagar.
Entendeu? Travesti não tem vida para eles. E essa questão na área da saúde também, eu acho que, por exemplo, Aracati, eu tenho amigas minhas travestis lá, que elas me falam que quando chega para uma consulta, na ficha é colocado o nome delas de batismo, quem não trocou ainda, mas que pede o nome social, e quando chama pelo nome social, e aqui não existe isso. Elas têm prazer de gritar seu nome masculino. Mas no quesito, assim, tipo, de afetividade em Russas, naquela época, assim, de andar de mão dadas com alguém que você ficava, ou então trocava... Não só naquela época, mas até hoje a sociedade vê isso como uma afronta, mesmo tendo lei que nos defenda, que nos dê o direito, mas você um travesti andar de mão dada aqui, o preconceito não é muito grande. E no campo de relacionamento, você já foi casado, já se juntou? Já sim. Tive um relacionamento de 11 anos, criei os 2 filhos dele. Quando eu comecei a me relacionar, eu não sabia que era casado. E daí depois eu recebi a bela surpresa da mulher deixar os 2 filhos na minha porta, que é o marido, quem quer o pai, quer as crianças. Então, eu abracei, levar filho para o colégio, matricular e tudo. Hoje são casados, me respeitam muito. Te tem como mãe? Me tem como mãe. Por eles eu não estava junto com o pai deles, é porque o pai deles que aprontou e eu não nasci para levar chifre. Pode até nascer para passar, mas para levar... A Prósperos, eu posso dizer que foi um ensinamento para a gente, porque na época, primeiro porque eu fiz uma coisa que eu gosto. Eu sempre amei, eu sempre dizia que se um dia eu me formasse eu ia para a área da saúde. Mas infelizmente eu tive um pensamento muito pequeno, porque quando eu comecei a desabrochar que não, esse meu lado gay eu vou assumir, eu achava que gay só tinha uma opção, fundo de cozinha ou prostituição. Gay não poderia ser um médico, não poderia ser uma enfermeira, não podia ser nada. Só que foi um pensamento errado. E aí quando veio essa oportunidade de trabalhar na Próstata, que eu fui chamado, para mim foi muito bom. E a gente foi fazer um curso na FANOL, lá em Fortaleza, né, na Faculdade Nordestina, e a gente fez nosso treinamento lá. E foi ótimo, maravilhoso, e a gente veio com muito aprendizado, com muita bagagem mesmo para repassar para as pessoas, porque assim, eu comecei a fazer aquilo que eu gosto, ajudar as pessoas. Eu sempre fui envolvida em associações comunitárias, em colégio, onde tinha aquele grupo que eu podia ajudar, eu estava lá. Então a Próstata veio para crescer, multiplicar a minha vida. A Diana, a Suzana foi a primeira agente multiplicadora de saúde. Antes de eu entrar foi a Suzana e, se não me engano, o Batata, que entraram, eram os primeiros agentes multiplicadores de saúde. Depois da morte de Suzana, eu que entrei no lugar dela, fiquei lá trabalhando na Próstata. E a Diana, ela, por conta dela ter um bar lá na Vila São José, ela recebia também, só que ela foi embora para São Paulo. E o Dira também. Foi durante uma palestra no ensino médio que eu conheci a ARDE, Associação Russana da Diversidade Humana, e a sua presidenta, a doutora Luma Nogueira de Andrade. Quem diria que 12 anos depois ela seria minha orientadora na universidade. A convivência com mulheres travestis me abriram os olhos para que eu entendesse que ser homossexual não era sinônimo de chacota. Aquilo que eu não pude aprender na escola, que devemos conviver sem medo de sermos felizes, de sermos nós mesmos, eu aprendi com as travestis da ARDE. Final de mais uma sessão no plenário da Câmara de Vereadores de Russas. Nossa reportagem encontra-se aqui presente. Hoje foi feita uma explanação muito bonita, defendendo o projeto de lei que combate a homofobia aqui em Russas. Ao nosso lado, a Luma Andrade, ela que é presidente da ARDE, Associação Russana da Diversidade Humana. Luma, realmente está a expectativa boa para ser aprovada essa lei aqui na Câmara? O nosso objetivo foi demandar o conhecimento intelectual para trazer propostas que realmente atendam os direitos humanos. E ficamos muito felizes que tenhamos o apoio da Procuradoria
do município e também da Defensoria Pública do município. Então nós tivemos a presença da Defensora Pública Thalita, tivemos da Amélia e também da Adriana. Então são pessoas que defendem os direitos humanos em nosso município também. E aí a gente espera que na próxima sessão o povo possa vir para essa casa e realmente se posicionar ou a favor ou contra os direitos humanos. E a gente espera que seja aprovado, né? Que os novos vereadores respeitem os direitos humanos, respeitem as diferenças dos russanos, né? De homossexuais, de lésbicas, de negros, de deficientes físicos, né? Da diversidade no contexto geral, para que a gente possa ter uma Russas mais justas, uma Russa menos violenta e que trate da questão da dignidade e o respeito às diferenças, sim. Que foi falado, dado como explicação para não ter ainda ido à votação, algum item da lei ou a lei toda em si? Na verdade, eu sinto resistências de alguns vereadores, inclusive não vão para o diálogo, se fecha para o diálogo e não abre o debate. Mas aí tem outros que a gente percebe que está aberto para o diálogo. E aí a gente espera que realmente essas pessoas que estão fechadas, que elas possam realmente fazer uma fala, tenha compreendido o que a nobre defensora falou aqui para nós, essa aula maravilhosa que ela aqui deu, possa compreender a importância da defesa dos direitos humanos e o respeito à dignidade humana. Então, agradeço a todos e que a população possa estar presente para ver a cara de cada um dos vereadores. Quem foi contra, quem foi a favor, quem está a favor do avanço aos direitos humanos e quem está contrário ao avanço aos direitos humanos. Então, a população precisa saber. E nós estaremos aqui presentes e, por favor, que todos possam comparecer. Foi com a luta de todas da ARGE que Russas conquistou a sua primeira lei municipal voltada à conscientização da diversidade humana. Foi um caminho árduo, mas a vitória sobre o preconceito e o conservadorismo foi eminente. A Lei do Decêndio da Diversidade Humana abriu espaço para a efetivação de um grande evento, que já era tradicional na cidade, reunindo um público maior que o Vindiverde, a Parada pela Diversidade Humana de Russas. And I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Were you the one who tried to break me with goodbye? You think I crumble?
tem coisas aqui dentro que parece aquele... Ah, isso aqui inclusive o Chico chegou a vestir, ó, num carnaval. Ó, é uma blusa, chegou a vestir, você lembra? Isso aqui, ó, do carnaval, onde foi, ó, tem uma saia, chegou a vestir isso aqui. Ó, o corpite básico dele. Tá aqui a saia. Olha, chegou a vestir isso aqui. Vira aí do direito. Ó, chegou a vestir isso aí. Tivemos que botar um cinto, que era maior a saia, né? Aí, chegou a vestir, ó. É uma saia que eu tinha na frente, chegou a vestir isso aí. Foi, esse aí o Chico usou. Se você precisar pra alguma coisa, pode ir em casa. Presente. É um presente? É um presente, pode levar. Sério. Que a gente se montava, eu e o Panamá ia para os carnavais, eu e o Chico, a gente ia para o carnaval, o Panamá, a gente ia quando começou as micaretas aqui, a gente se montava, ia todo mundo, ia à vontade, pintava o cabelo de azul, vestia de Emília. Quando eu montava, eu ficava uma prostituta bonita, olha. Oh, essa cabeceira foi reciclagem, o Endes fez daquela tela de vinho. Garrafão de vinho. De garrafão de vinho. Todo feito de garrafa PET, aquela cabeça. Tá o Panamá, tá vendo aqui de costa? Aqui é o Panas. Essa bota fui eu que fiz. Conta, Panas, como foi esse carnaval aqui, desse dia? Tu tinha uma história pra contar, de um amor teu. Ah, meu Deus, eu acabei de me montar, que eu fiquei linda, que eu ia pra avenida. Aí em seguida soube a notícia que ele tinha sentido um acidente de moto, estava no hospital. Saí correndo, fiquei louco, entrei no hospital, não me deixaram eu ver ele. Daram para Fortaleza, mas não chegou até Fortaleza. A gente acabou falecendo. Acabou o carnaval para mim. Muito bom. Fazia questão de eu me fantasiar para sair comigo pela rua, pelos barzinhos. É desse jeito. Ele era o dono desse caminhão azul? Uhum. Era caminhoneiro. Era assim. Wendes, mas o que dele que tu pode me contar que tu acha que seja importante que esteja tendo no documentário? Que tem no documentário?
eu acho que você tem que ser colocado. Só não coloque, fazer aqui no ar, é um conselho nesse dele, sabe? Ele era meio briguento, né, sabe? Ele gostava assim, tinha um sangue muito quente, certo? Então ele era muito briguento. Eu acho que você deve colocar isso assim, não como uma forma de... mas como alguém que se impunha. Porque na realidade, essa imposição dele era uma forma de extravasar o preconceito que sofria. Tá entendendo? Não era assim, sabe? Ele era meio... ele era... não é que ele era desaforado, ele era... imponente. Imponente. Essa palavra, imponente. Então acho que isso deve ter aí. Eu acho que isso deve ter assim, como uma pessoa que realmente conquistou um espaço, desbravou a coisa. Porque o preconceito hoje, como eu disse pra você, eu nunca fui utilizado, mas de certa forma, nada que me ofendesse, né, tão grandemente. Que tem os olhares, tem. Não posso negar isso de forma nenhuma, certo? Mas talvez por conviver no meio de pessoas que não, por exemplo, assim, olha que a gente andava, mas a Sávia em cada buraco, né, Sávia? Se for contar onde a gente andou, dá outro documentário, não dá, minha filha? Né? A gente no corcel velho que eu tinha, a gente ia pra tudo quanto é lugar. Então a gente passeava muito, a gente tinha muito amigo. Mas ele pegou uma época pior do que a da gente. Porque ele pegou a infância dele. Minha convivência com o Chico foi pouco, não foi muita, não. De algumas vezes de estar no campo bebendo em bares mais doentes. E estar na casa da Raquel, que era outra travesti também, que eles eram amigos. Mas assim, eu nunca fui de conviver muito com ele. Andei algumas vezes na casa dele, mas não tinha aquele convívio de estar diariamente, de ser aquela pessoa, até porque ele era uma pessoa muito difícil. Para ele gostar de alguém, só se fosse mesmo da para levar na casa dele, da pior. Aí então a gente não tinha muito essa convivência, não. E na Próstiros? Na Próstiros, quando eu trabalhei lá, ele andou algumas vezes, ia pegar preservativo, mas assim, não era aquele travesti presente de estar participando de todos os trabalhos, não. Ele era sócio, recebia os preservativos, algumas vezes ele passava, até porque ficava perto da casa dele, ele passava e conversava um pouco e já ia-se embora. E a dona Chica Boi? Aquela ali eu vou te contar. Aquela ali era a pintura do cão. Ele era uma pessoa destemida. Ele era uma pessoa destemida. Ele se comportava bem, certo? Mas não levava muito desaforo para casa. Ele não gostava de chamar ele de Chico Boi. Ele gostava de chamar ele de Isabel Cristina. Não, o Chico Boi, na verdade, eu nem coloco ele como, pela época, quando eu falo que era uma afronta para os homossexuais derrubados, mas na verdade, para aquele tempo, porque todo mundo tinha medo, né, de ser assumido. Então por isso que ele se tornava uma afronta, mas na verdade ele não era um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que ele foi um guerreiro, na verdade, de ter coragem de se assumir como mulher, de colocar roupa de mulher para a época dele. Ele serviu o exército, como todo mundo sabe, saiu do exército, colocou roupa de mulher. Ele foi um guerreiro. Eu acredito que na questão de homossexuais, se hoje fosse colocar, né, um prêmio ou alguma coisa, eu acho que o Chico Boi seria o herói nessa classe para Russas, porque realmente ele é o que chamou mais atenção em Russas, de todos da época, era Chico Boi. Mas porque ele era assumido, ele tinha coragem, ele enfrentava o povo, ele enfrentava a sociedade. Ele batia no peito que era e acabou, era ele e pronto, quem quisesse que mangasse, que risse dele, mas ele era o Chico Boi, né? E tinha muitas amizades na cidade, viu? Ele tinha muitas amizades na cidade. Eu até ri um pouco porque ele era engraçado, achava legal a maneira que ele falava com as pessoas, entendeu? Era legal. Mas ele foi um dos primeiros que peitou aqui a sociedade assim para se travestir ou realmente usar uma roupa, né? Que ele se sentisse à vontade. Porque na realidade, às vezes você usa uma roupa que nem você queira vestir para poder, né, provar lá para a sociedade alguma coisa. E ele não se incomodava muito com isso. Ele já vestia. Essas bichinhas novas de hoje, quer ser mais poderosa do que nós, sempre essas piadas, batia aqueles pés no chão, aquelas coisas dele, né?
Se ele percebesse que fulano era ou tinha um jeitinho que futuramente iria se assumir, mas como ele chamava, na boca dele, chamava todos de homossexuais, incubados. Ele até usava a palavra viados incubados. Chico Boi ia chamar. Isabel Cristina, que conhecido como Chico Boi, que não me conhecia ele como Chico Boi, né? Ele era aquela pessoa um pouco, não posso dizer se era revoltado com a sociedade, porque a sociedade na época batia muito nele, né? Discriminava por ele ser travesti, né? Que nem muita gente aceitava, mas algumas pessoas aceitavam. Pois é, agora uma coisa que eu acho que você deveria ter aqui aí nessa depois do Chico era assim, não deixar o mérito de que ele levantou uma bandeira, né? Da nossa fé, da nossa religião, ele levantou essa bandeira. Ele era uma pessoa que tinha assim uns seguidores, ele arrebanhava a gente, né? E ele nunca deixou da fé morrer. Ele fazia visita, quando tinha festa no Seu Expedito, ele ia, no Gil ele ia, né? Ele era uma pessoa que ele tinha amigos. Ele tinha amigos. Ele não era de ter amigos, um rebanho de gente atrás dele, tá entendendo? Porque ele era uma pessoa difícil de conviver, como eu te disse, que ele não levava desaforo. Ele era uma pessoa do sangue quente, certo? Meio assim, meio Madame Sabá, não tinha aquela... Madame Satã, aliás, Madame Sabá. Então, Madame Satã. Então, ele era uma pessoa de um temperamento forte. Mas ele foi uma pessoa que realmente levantou a bandeira, tanto a questão do homossexualismo dentro de Russas, do gay aqui dentro de Russas, que foi, né? Quando descobriram realmente quem era aqui dentro da cidade, foi Imagina, se na minha época, quando eu cheguei aqui, já eram burburios, né? O povo tudo olhando meio atravessado. Imagina naquela época, né? E ele levantou a bandeira da fé. Porque ele tinha lá o lugarzinho de trabalhar, não era não, sabe? Ele trabalhava, ele tinha as pessoas que seguiam ele. E dentro da fé dele, eu acredito que ele, ali dentro do pessoal que ele arrebanhou, tinha, vamos dizer assim, resultado. Porque se não tivesse, não iria. Entendeu? Se não tivesse, não iria. Eu prometi pra você que eu acho que eu tinha uma sandália dele, não falei pra ti? Não, não. Cheguei a te comentar? Quero. Tá. Eu tô falando, cheguei a te comentar que tinha uma sandália? Não. Eu acho que eu tenho uma sandália que foi dele. Eu tô passado com uma saia. Pois é. Essa saia aí, essa roupa ele chegou a vestir. Chegou a vestir. No carnaval de... Primeiro mandato do Raimundinho, me diga aí. 2004. Eu sou péssimo pra data. Eu sou péssimo para datas. 2004. 2004. Ele chegou a vestir isso aí. Bom dia, minha amiga Fátima. O que você deseja? Estou morrendo de fome. A bicha está passando mal de fome, porque eu venho rodando aqui o mercado todinho. Eu quero aquela panelada com farinha. E filha, agora mesmo. Só você sabe fazer aqui. Que gosto. Ai, eu adoro você, Fátima. Tanta coisa aqui que eu estou passando na cidade, mulher. Só o pessoal, mas o pessoal não me entende. Mas vão me entender um dia. Quem é a Chica Boi, tá? Mulher, você é uma pessoa boa. Mas o pessoal... Todo mundo gosta de você, mulher. Mas o pessoal não me entende. Entende? Você tem amizade boa. Eu tenho, por isso que eu sou uma que te amo. Por isso que eu zelo. Por isso que eu zelo você, amiga. E sempre eu vou andar aqui, onde eu andar no mercado, eu falo bem de outro. Não tem a panelada aqui na cidade de Russas como a sua. Tá o quê? É a panelada dele. Ele merece uma panelada boa. Ele é gente boa. Obrigada, Fátima. Só você tem essa panelada delícia. Pensa, amiga. É boi, filho? Não, tá bom. Não quero muito. Como foi a tua noite hoje? Ai, minha mulher, não dá nem pra falar. Minha noite antes foi inesquecível. Graças a Deus. Oi. Esse café dá certo? Vai dar toda hora, pode entrar. Deixa eu ver se não tem alguém fuxiqueiro ou rua fuxiqueira. Ele era muito de receber as visitas noturnas dele. Tinha assim o pessoal que ia na casa dele, lá pelas madrugadas. Eu não vou citar nomes, porque senão as famílias vão querer, porque alguns já morreram. Eu não vou citar nomes, mas eu sei de vários. Que faziam essas visitas pro Panamá, pro Chico, pro João da Toca.
né? Aí Sucupira eu não cheguei a conhecer, né? Só a história. Mas as visitas íntimas na madrugada era certeza. Tchau, amiga Fátima. Até outro dia, meu amor. Prazer, apareça sempre aqui. Apareço, meu amor, porque eu estou muito ocupada com várias coisas, viu? Tchau, tava ótima a panelada. Tá certo, obrigada. Só que ele não levava desaforo para casa. Não. Ele nunca levou desaforo para casa, de jeito nenhum. Era atrevida, sim. Se tivesse algum boy que ela tivesse ficado, ela não aceitaria que o boy tivesse uma namorada. Não. A nega era atrevida. Entendeu? Eu não acredito que aquele cabra safado entrou no cabaré. Onde estava comigo, eu já quase meses ele vai ver. Pois ele vai ver. Curtiu muito a vida. A Isabel Cristina curtiu muito a vida. Nas escolas de samba, ele era abre-ala. Eu me lembro até que era da Império Russano. Ele fazia o show na Dolino, viu? Ele era uma pessoa querida e odiada ao mesmo tempo. Pela sociedade, pelas aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo na época que ele era passista da Império Russano, ele era muito querido. Doutor Francisco, Dona Marta, né? Isabel Cristina era esse ícone aqui na cidade russa. Uma pessoa amada, mas odiada. Era mais odiada do que amada. Muito obrigado por tudo, pela pesquisa, pelas roupas dele, né? Tá. Acho que o público vai adorar. Pronto, é assim, para mim foi uma alegria muito grande poder ajudar, né? E falar de uma pessoa que foi tão especial, e principalmente um grande amigo, né? Que infelizmente a vida, né, nos tirou, mas assim, odiado por muitos, mas amado por todos, né? No fundo, acho que todo mundo queria ter um pouquinho da alegria e da força que tinha o nosso Chico Boi, tá certo? E falar nisso, depois de um grande abraço, tá bom? Eu queria lhe dar assim um presente que ele me deu, certo? E eu queria passar para você para brilhantar mais ainda o seu trabalho, tá bom? Esse cachimbo aqui, que foi dado, né, a mim, por ele, que eu acho que tem uns 22 anos que ele me deu esse cachimbo, certo? E era de uma entidade que ele trabalhava, da preta velha dele, e ele me deu de presente, eu passo para você. Tá original, ainda tá com cheiro de fumo. Enzo, muito obrigado. Nada, é isso. Viu? Precisando, tá? Que eu puder ajudar. Tá bom? Benção de Oxalá. Para todos nós. Para todos nós. Isso. E o que puder ajudar. No meio da bagunça aqui do ateliê, mas dá certo. Ainda tá com o cabo original, eu acho que ainda tem um pouquinho de meladinho de fumo aí dentro. Tem mesmo. Tem. Ainda tá com cheiro. Como foi que ele te deu esse cachimbo? Esse cachimbo foi assim, eu fui um trabalho na casa dele, né? Trabalho espiritual. Quando eu cheguei lá no trabalho espiritual, a preta velha dele, eu cheguei atrasado, mas a preta velha dele estava em terra e ela conversou comigo e falou, pintou no cachimbo e disse pra mim, eu quero que você leve pra mim esse cachimbo de lembrança do moço, né? Que era o cavalo dela, que eu quis dizer, né, que era o caso Chico, e lembrança minha, viu? E ela me deu de presente. A preta mandinga dele me deu de presente. Tá certo. Tá bom? Aí você abrilhanta mais ainda o seu trabalho, tá bom? Para
Nascido na localidade da Serra do Vieira, Francisco José dos Santos, conhecido popularmente como Chico Boi, gostava de ser tratado como Isabel Cristina. Ela foi um ícone da cidade de Russas. Se reconhecia como travesti. Foi passista de escola de samba, abria alas dos carnavais de Russas. Era feita na Umbanda, filha da Pombogira das Almas. Seu terreiro ficava localizado na Vila São José. Isabel Cristina gostava de festas, de música, de sair, de se arrumar para sair. Ela só andava armada com um punhal. Isabel foi brutalmente assassinada no ano de 2007, nas vésperas de Natal. A sua morte nunca foi investigada e ainda permanece um mistério. Isabel curtiu muito a vida e enfrentou as violências de uma Russas preconceituosa. Ela foi quem quis ser, sem ter medo e sem temer ser feliz. Deixa falar, impor, ser bem mais e pôr a cor e pôr tantas coisas no papel. As linhas hão de pesar bem mais que pesa o céu. E pra não deixar cair, estender o véu de sons, dançar os sonhos, sonhar, estar pronto para estar. E quando ninguém mais quer, fazer melhor que puder. Deixar assim ser melhor, olhar bem mais além. Quem não enxerga de perto alcança distâncias onde o bem maior é vivo. Olhar bem mais além e pôr tantas coisas no papel. As linhas hão de pesar bem mais que pesa o céu. E pra não deixar cair, flutuar.